Sejam muito bem-vindos ao 5º vídeo da nossa série 30 dias, 30 vídeos, que a Escola de Profetas Leões Nazireus está fazendo aqui no canal do YouTube. E você é muito bem-vindo para puxar a cadeira aí, para se aproximar, ou achar um cantinho confortável na sua casa, ou quem sabe colocar um fone de ouvido enquanto você faz as coisas que você precisa fazer e receber as palavras que serão liberadas aqui nesse vídeo. Eu espero de coração que o tempo que você passar aqui recebendo essas palavras, esse tempo que a gente passar juntos aqui, seja de fato útil para ti, que seja de fato para servir o reino de Deus e que as palavras cheguem no seu coração como chamas vivas, aquecendo seu coração e te colocando no posicionamento e no lugar onde o Senhor tem te chamado. O lugar é muito mais alto, é muito mais elevado do que você imagina. Muitas vezes a gente precisa mesmo passar pelo vale primeiro, né? A nossa fidelidade, o nosso caráter é provado, tem o tempo de todas as coisas acontecerem, mas em nome de Jesus, eu quero te fortalecer, meu irmão, minha irmã, que se você tem promessas, palavras do Senhor, de que você ainda vai servi-lo de formas muito específicas, talvez de formas até muito grandiosas, talvez você já tenha recebido essas palavras e mais do que receber essas palavras, talvez você veja que de fato o Espírito Santo testifica essas palavras no seu coração. Às vezes ele já te deu sonhos com relação a isso, às vezes ele mesmo, independente de outras pessoas, ele diretamente já tem falado isso contigo, que você vai servir o Senhor de forma muito específica, que você vai servir o Senhor de forma grandiosa, e talvez você olhe ao redor e fale como, quando isso vai acontecer, porque quando eu olho ao meu redor, nada testificaria essa palavra, mas aqui dentro tem uma chama que testifica que isso veio do céu e que um dia vai se cumprir. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor não precisa que o cenário esteja favorável para que as coisas aconteçam, mas enquanto elas não acontecem, lembre-se que você também está sendo forjado, o seu caráter está sendo aperfeiçoado ainda mais. Não é fácil essa função de carregar o reino de Deus, de ser representante do reino de Deus, né? Então o nosso caráter ele precisa ser provado, a nossa fidelidade precisa ser provada, e é aquilo, a gente é colocado sobre o pouco, e sendo fiel no pouco, o Senhor vai aumentando a seara nas nossas mãos. Então nós precisamos ser fiéis. Seja fiel com o que o Senhor te deu, seja fiel com aquilo que o Pai já entregou nas suas mãos. O Pai confiou em você. Seja os irmãos que você serve, né? Talvez você tenha um ministério muito pequenininho, talvez você não tenha um ministério ainda e ele não é pequenininho porque ele nem existe. Talvez você serve dentro de uma comunidade e você está servindo num ponto em que o Senhor, você tem no coração que o Senhor vai te levantar muito mais, vai te dar acesso a muito mais pessoas, mas nesse momento o seu acesso é extremamente limitado a uma função bem pequenininha dentro da sua comunidade. O Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o Senhor lavou os pés até mesmo de Judas, o Senhor lavou os pés dos seus amigos. Então, a gente passa pelos processos e eles vão trabalhando o nosso caráter, vão trabalhando a nossa fé, vão nos colocando num lugar que vai nos preparando mesmo até que chegue o momento do céu se abrir e as promessas começarem a ser cumpridas na sua vida de uma forma ainda mais forte, mais destravada. Esse tempo também chegará na sua vida, esse tempo também acontecerá na sua vida, se você permanecer fiel, se você ouvir o que o Senhor tem falado com você e seja fiel naquilo que Ele já te deu. Sabe os 5 pães e os 2 peixinhos que estão nas suas mãos? Então, eles devem ser entregues com zelo ao Senhor, porque o Senhor, ele usa, Ele multiplica as coisas pequenas que nós temos nas mãos. Não é sobre o tamanho daquilo que o Pai entregou em nós, é 2 coisas. Primeiro, privilégio, teu Pai te entregou algo nas mãos. Tudo bem, pode ser 2 peixinhos e 5 pães, mas Ele te entregou. Ele te entregou algo nas suas mãos. Então honre, seja fiel ao que o Pai te entregou. Segundo lugar,
tem o tempo, né, da promessa acontecer. Enquanto isso, você é zeloso, cuida bem, porque o Senhor vai multiplicar os 5 pãezinhos e os 2 peixes. O Senhor multiplica, sabe por quê? Porque existe unção de multiplicação sobre o Brasil. O Senhor, Ele é o Senhor da multiplicação, e essa multiplicação eu vejo como cestos que têm a tampa aberta por dentro, de dentro para fora, porque esses cestos se enchem de tal maneira que a tampa se abre pela pressão que há das sementes que há dentro dos cestos, e os cestos vão sofrendo tanta multiplicação nos grãos que eles comportam, que chega um momento que a tampa do cesto se vai, se destampa, se abre por conta da multiplicação dos grãos que estão dentro do cesto, aumentando, aumentando, aumentando. E você pode dizer, mas Mari, o meu cesto tá no rasinho, tem só um pouquinho lá no fundinho do cesto. Os meus grãos ainda são tão poucos, eu tenho tanto ainda que crescer. Nem sei se seria possível crescer nesse tanto, chegar a transbordar. Deixa que a multiplicação é com Jesus. Deixa que a multiplicação é com Ele. A gente não precisa ter pressa, nem traçar um planejamento, porque o planejamento não está nas nossas mãos. O script, o roteiro, não somos nós que escrevemos. A gente diz amém, a gente diz sim, Pai, eis-me aqui, como em Isaías. Isaías disse isso em Isaías 6. Ele teve o chamamento do Senhor para algo, e no começo ele se sente tão incapaz, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu vivo com um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor, né? E o Senhor diz, e a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Né? A quem? E Isaías fala, eu quero ir, eis-me aqui. E por quê? Porque a brasa do altar tocou a boca dele. Então ele foi purificado, ele foi capacitado. E ali a unção do Senhor, a graça do Senhor foi multiplicada sobre Isaías. Então ele foi servir ao Senhor, ele foi no eis-me aqui, debaixo do envio do Senhor, na força do Espírito Santo, na força do fogo que o tocou e o purificou e o conduziu. Não na força dele mesmo, porque ele reconheceu, eu sou um homem de impuros lábios e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há nada em mim ou no ambiente onde eu vivo que justificaria o Senhor me entregar tamanha responsabilidade, o Senhor me entregar tamanho ministério, tamanha promessa. Mas não é sobre os nossos lábios antes do encontro, é sobre os nossos lábios depois do encontro, depois que a chama toca, depois que o fogo nos queima. Por isso que sobre a nação brasileira tem sido liberada essa palavra de um vento, aleluia, que vai vir dos 4 cantos da terra para incendiar o nosso país, para aquecer o nosso país em temperaturas indizíveis, imensuráveis, porque ali a nossa capacidade, a nossa força começa a ser desfeita, começa a cair por terra, e o que vem a seguir é a graça do Senhor nos capacitando. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Então, no vídeo passado, no vídeo de ontem, eu estava apresentando, brevemente, dando só um aperitivo, um gostinho, para a gente observar mais sobre essa expressão cânticos espirituais, que está lá em Efésios 5, E então hoje eu gostaria de fazer isso. Quem sabe a gente consegue, com a graça do Senhor, e na revelação dele, a gente vai mergulhar um pouco mais, nas revelações do que o Senhor tem sobre essas 2 palavrinhas, cânticos espirituais, que estão ali. Às vezes a gente passa os olhos sobre esse texto e parece que cânticos espirituais é só um sinônimo de salmos ou de louvores, mas por que será que essas 2 palavras estão ali? E elas não são as mesmas, não é
um repeteco. São palavras diferentes, cânticos espirituais, né? E a gente já vai ler o texto, mas eu quero já adiantar, né, como eu já disse em alguns outros vídeos dessa série, né, os cânticos espirituais, eles são um mergulho, um nível a mais, um nível um pouco mais profundo dentro das experiências que a gente pode ter de abrir a boca e começar a liberar louvor e adoração a Deus, né? Existem níveis, e cânticos espirituais é um dos níveis mais profundos que a gente pode atingir na adoração com o Senhor. E eu creio que o Senhor tem esses níveis de cânticos espirituais, cânticos sobrenaturais para a nossa geração no Brasil, para o nosso povo, para nós que falamos o português do Brasil. Será que você está preparado? Será que você deseja esse novo nível? Porque para ele chegar, a gente precisa fazer pouco. A maior parte vem do céu mesmo, né? Quem somos nós para mover o céu sobre as nossas vidas? Mas tem alguns posicionamentos, né, que contribuem. É como a noiva e o Espírito dizendo vem, né? Tem uma posição que é nossa. Quando vai ser, como vai ser, isso só o Pai sabe, não é mesmo? Sobre a volta de Jesus. Mas a noiva e o Espírito dizem vem, vem, vem. Estamos posicionados, atraindo essa volta, né? Então tem um posicionamento que é nosso, que cabe a nós, mesmo que o start disso realmente quem vai dar é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, né? Mas tem um posicionamento que pode começar por nós. A gente pode começar a demonstrar sede e fome por essas experiências. A gente pode se abrir para isso, tá? Então, eu vou começar compartilhando um testemunho que aconteceu comigo, tá bom? Pra gente deixar isso bem informal, bem pessoal, tá bom? O mais tranquilo possível, né? E depois eu quero ler os versículos aqui de Efésios 5 que falam sobre isso, tá bom? Porque é muito forte, é muito direcionado para este tempo, né? Então, que o Senhor nos capacite nesse momento, que o Senhor se revele para nós através desse vídeo, através das palavras. Senhor, pode me usar da forma como o Senhor planejou. Eu sou tua e tu és meu. E o meu prazer é te amar, te adorar, te servir e estar aqui em obediência, fazendo esses vídeos passo a passo, de acordo com a tua vontade, no teu mover, na tua dependência, com humildade, com simplicidade, mas crendo que o teu Espírito Santo é que está se movendo, é o Senhor que está testificando nos corações, é o Senhor que está avivando os corações de quem vai ouvir essas palavras, de quem já tem ouvido. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que têm recebido essas palavras desse vídeo, Senhor, e têm aprendido e têm sido incentivadas a reacender as chamas, Senhor, a reacender com lenhas no altar, Senhor. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por esse vídeo estar chegando agora, neste momento, ao coração do meu irmão, da minha irmã. Senhor, é um tempo tão específico sobre a terra do Brasil, é um tempo tão precioso sobre a terra do Brasil. Senhor, tem já um calor, as primeiras borbulhas da fervura começam a ser levantadas nessa água quente, Senhor. A água que é colocada no fogo, ela fica por muitos minutos como se nada estivesse acontecendo. Ela parece que continua lá sem movimento, parece que não tem fogo debaixo daquela leiteira. A gente fica olhando para a água, a água continua sem movimento algum, mas a gente não sabe é que o fogo está aquecendo aquela água, o fogo já estava amornando aquela água e agora o fogo já não está mais amornando, o fogo começa a trazer as primeiras borbulhas de fervura, Senhor. Começa a levantar as primeiras bolhas, Senhor, da temperatura, Senhor, de fervura, porque a água começa a entrar em
ebulição, Senhor. As bolhas começam a se agitar, Senhor. Águas que começam a se movimentar dentro de nós, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço pelo tempo das borbulhas do Teu Espírito Santo esquentando as nossas águas, as águas celestiais dentro de nós. Espírito Santo, levanta essas borbulhas de fervura no Teu povo, Senhor. Que a gente comece a ser reavivado, Senhor. Reavivado. Pai, em nome de Jesus, nós seremos a nação do avivamento agora neste tempo, Senhor. Então levanta-nos, coloca os nossos corações quebrantados, arrependidos, mas buscando a Ti, Senhor. Que sejamos daqueles que buscam incessantemente o Senhor, até que as águas realmente parem de parecer que estavam lá indiferentes à temperatura, que parem de ficar tão estáticas e comecem a se movimentar com as primeiras fervuras, com as primeiras bolhas de fervura, Senhor. Comece a levantar essas bolhas, Senhor, do calor sobre as águas vivas que habitam em nós e que jorram de nós, Senhor, para a vida eterna, em nome de Jesus, para que a gente realmente viva a palavra que o Senhor deu àquela mulher preciosa, mulher samaritana, Senhor, que foi tão importante na divulgação do Teu Evangelho depois, Pai. O Senhor disse, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Se você soubesse quem é que está te pedindo atenção agora. Se você soubesse quem é que está te pedindo para você prestar atenção agora. Você estaria pedindo água para mim e você beberia da água que eu te dou. E se você beber da água que eu te der, jamais você sentirá sede, nunca mais você sentirá sede, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas, águas ferventes, águas que borbulham, águas de fervura, águas que se movimentam, águas vivas. Águas vivas. E Senhor, em nome de Jesus, nesse momento tão especial, momento separado por Ti, esse momento sagrado diante da Tua presença, eu clamo, comece a levantar as águas fervendo, Senhor, comece a levantar fervura nas águas do Teu Espírito em nós, comece a levantar fervura nas águas do Teu Espírito dentro de nós, Senhor, que a gente comece a experimentar a temperatura aumentando, Senhor, das Tuas águas celestiais no nosso interior. Senhor, em nome de Jesus, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. É assim que a gente quer experimentar a vida aqui na terra, é assim que a gente quer caminhar sobre o solo brasileiro, sobre essa nação. Senhor, é assim que a gente quer levantar a nossa voz. A gente quer levantar a nossa voz não porque nós temos algo de bom a dizer para o mundo, mas porque o Senhor vive em nós e as palavras que o Senhor lança são como águas vivas que geram dentro de nós também águas vivas, fontes de águas vivas. Senhor, muito obrigado por essa obra, por essa impartição das Tuas águas vivas vindo morar dentro de nós, habitar em nós e jorrar de nós, Senhor. Manancial, 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 manancial celeste se abrindo, se rompendo no nosso interior, para que a gente nunca mais sinta sede, mas também a gente possa alimentar e saciar a sede de muitos. Senhor, aumenta as águas, Senhor, das fontes de vida dentro de nós. Aumenta as águas, Senhor, na fonte de água viva que o Senhor colocou no nosso interior, que comece a jorrar mais águas do nosso interior. Aumenta, Senhor, o nível das fontes das águas celestiais dentro de nós. Aumenta, Senhor, a ativação profética dentro de nós. Aumenta, Senhor, a liberdade do Teu Espírito Santo maravilhoso se movendo dentro de nós e a partir de nós, Senhor, transbordando para outras vidas, Pai. Usa-nos assim como Isaías 6, Senhor, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, dizendo, Senhor, nós somos as brasas que vão incendiar essa nação. Usa-nos, envia-nos, capacita-nos, nós temos fome, temos sede, queremos beber da Tua água fervente, para que esquente o nosso interior também, e do nosso interior comece a fluir essas águas ferventes também, Senhor. Em nome de Jesus, águas que se movimentam, águas que se movimentam, águas que se movimentam começam a brotar, serão reativadas dentro de nós. Desperta tu que dormes, porque a luz de Jesus esclarecerá todas as coisas. Desperta tu que dormes, Espírito Santo, aquece as águas do nosso interior. Aquece as Tuas águas em nós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que separou esse tempo para receber as palavras deste vídeo,
Se entrega. Se você está sentindo, e eu creio que você está percebendo o teu amigo, o teu Senhor, o teu Salvador falando contigo, que Ele quer te aquecer, Ele quer ferver a água viva que Ele já colocou em você. Dentro de você tem uma fonte de água viva, tem um manancial, porque um dia você bebeu dessa água. Se você beber da água que eu te dou, nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede, porque de dentro de você fluirá rios de águas vivas, rios de águas quentes, ferventes, borbulhantes. Espírito Santo, aquece a água no nosso interior, faz borbulhas, Senhor, na nossa água, por conta da fervura, Senhor, eleva a temperatura, Senhor. Não queremos ser água morna, porque a água morna ainda não começou a se movimentar, a água morna continua parada, a água morna não tem borbulhas, a água morna parece água fria. A água morna, quando você olha para ela não tem movimento, ela não tem vapor, ela não tem fumacinha e ela também não tem bolhas de fervura, ela tá estática, ela tá parada como se fosse uma água fria, Senhor. E livra-nos em nome de Jesus de toda frieza, de toda paralisação, de toda indiferença. Senhor, nós não queremos ser indiferentes ao teu poder, ao teu evangelho, o poder do teu evangelho, ao mistério do teu evangelho. Nós não queremos ser indiferentes, Senhor. Por isso, aumenta o fogo, aumenta a temperatura das nossas águas, Senhor, do nosso interior, aumenta a temperatura das nossas águas interiores, Senhor, aumenta, coloca a gente em águas ferventes, coloca a gente em águas, Senhor, que estão em ebulição dentro de nós, águas vivas, águas borbulhantes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que realmente a gente comece a se movimentar e a gente comece a te obedecer, a te servir, a se posicionar e a liberar um som do avivamento, o som de quem está vivo, o som de quem está fervendo por dentro, o som de quem está borbulhando por dentro, porque as águas foram aquecidas a ponto de ferverem. Senhor, traz o som das águas ferventes. Senhor, traz o som das águas que estão em ebulição. Senhor, traz o som das águas que foram fervidas, Senhor. Água fervida mata a sujeira. Água fervida mata as impurezas. Senhor, quando a gente ferve uma água, a gente mata muitos dos micro-organismos que estavam ali, que poderiam trazer doenças, bactérias, vírus, Senhor, coisas que estavam ali e que não deixavam aquela água ser pura. Aumenta a temperatura das águas, Senhor. Ferve as nossas águas interiores, Pai, a ponto de matar os germes, as bactérias, para que a gente tenha uma água viva, pura, fervente, em ebulição dentro de nós, porque é essa água pura, viva, vibrante, fervente dentro de nós, essa água em ebulição é que vai começar a liberar, é que vai produzir o som do avivamento. Será um som de águas quentes, águas ferventes. Eu profetizo no seu interior, meu irmão, minha irmã, você que está se conectando de todo o seu coração, você que em espírito e em verdade está se entregando a essa oração, a essa intercessão, a esse momento que nós estamos fazendo juntos diante da presença do Senhor, você que está se entregando a esse toque que esquenta, que aquece, que traz ebulição para as suas águas. Ore comigo e em nome de Jesus sobre a sua vida eu libero, Senhor, em nome de Jesus, águas aquecidas que vão começar a gerar, Senhor, o teu mover, um mover sobre a terra, mesmo aquelas águas que estão debaixo da terra, do solo brasileiro, que parecia que estava dormindo, águas dormentes, águas paradas, águas que estavam ainda sendo aquecidas, mas não estavam ainda em ebulição, estavam como águas mornas debaixo da terra. Movimentem-se, aqueçam-se, sejam avivadas águas debaixo da terra, águas que estavam escondidas debaixo da terra comecem a vir à superfície, venha como geyser de água quente, venha, molhe a nossa nação, aquece a nossa nação, incendeia a nossa nação, queima a nossa nação com as águas quentes. É muito bonito o que eu vejo, porque o Senhor muitas vezes ele traz a imagem de chuvas que vêm de águas que vêm de cima do céu para a terra, mas é como se no solo do Brasil, oh, Jesus, obrigada, muito obrigada, Pai, no solo do Brasil
o Senhor já havia colocado águas. Tem momentos que a gente não precisa esperar a água vir do céu, porque o céu já encharcou o nosso solo, debaixo da nossa terra, do solo brasileiro, tem rios de águas vivas querendo ser aquecidas. Porque quando forem aquecidas, vão romper a superfície da terra e vão jorrar, ensopando, inundando regiões que antes estavam secas, inundando pessoas que estão passando por ali. O avivamento é como um som de água quente que sai de debaixo da terra, que sai de debaixo da terra do Brasil e começa a molhar as nações. Um som que traz dança, que traz alegria, que traz júbilo, que traz paz, meio mesmo a guerra, mesmo em meio às depressões, mesmo no meio das pessoas que estão nas trevas. Senhor, mesmo em trevas, mesmo à meia-noite, terão águas ferventes em ebulição, jorrando de debaixo da terra, molhando as pessoas. E essas pessoas que serão molhadas pela água viva, pela água fervente do teu Espírito Santo, elas estarão em júbilo, haverá um som de gratidão, de alegria, porque como em Isaías 60, as trevas cobrem toda a terra, mas sobre ti nasce a luz de Cristo, sobre ti nasce a minha luz, diz o Senhor. É assim que Ele quer fazer com o povo dEle, é assim que Ele quer fazer comigo e com você, é assim que Ele quer fazer com o solo da nossa nação brasileira. Brasil, acorda, Brasil, acorda, Brasil, acorda. Tem águas ferventes debaixo do teu solo. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Começa a acordar. As águas estão entrando em ebulição. Você vai ficar de fora. Olha, a água está te queimando. Deixa ela te queimar. Deixa ela te conduzir para uma nova temperatura. Deixa ela te ferver. Deixa ela ferver o teu interior, porque daí as águas que o Senhor já plantou em você, as águas vivas vão começar a ebulir também, a entrar em ebulição, a ferver. A água que ferve é a água que ficou pura, a água que ficou limpa, a água que se move, evapora, sai voando, viajando pelos ares, alcançando outros lugares através de vapor e também se movimenta. É uma água que se movimenta. Aleluia. Deus é grande. E em nome de Jesus, eu libero, Senhor. Eu libero, Senhor, esse tempo. Senhor, eu declaro que o Senhor está aqui revelando nesse momento portões abertos para este tempo na nossa nação. Esse tempo, essa estação quente, a estação das águas ferventes, a estação das águas em movimento, das águas que estão em ebulição. Traz, Senhor, e gera, Senhor, através esse calor dentro de nós, essa água quente, fervente, em ebulição, água que borbulha dentro de nós, faz ela gerar o teu som, o som do avivamento. O som do avivamento será ouvido, será gerado, será cantado, será liberado. Senhor, não tem como aprisionar um som, Senhor, em nome de Jesus. Paulo e Silas na prisão, Senhor, eles estavam presos, mas o som deles era livre. Eles tinham a condição de liberar sons em adoração, louvor a Ti, Senhor. E o louvor era tão verdadeiro, Senhor, era tão de águas em ebulição dentro deles, que os anjos vieram, que o terremoto acontece e que as cadeias se quebram, se abrem, Senhor. Em nome de Jesus, o som, Senhor, não há barreiras para esse som do avivamento, não há barreiras, não há como prender, não há prisões para o som do avivamento, não há prisões para o som daquilo que o Senhor está trazendo sobre a nossa terra do Brasil. Uma terra simples, que tem a culinária simples do cafezinho com pão de queijo, do cafezinho com bolo de fubá, que não tem requinte ou requinte, exigência de muitos passos, muitos protocolos. Não, basta sentar numa mesa com uma toalha quadriculada
às 3 ou 4 da tarde, e ali a gente vai ter momentos maravilhosos em comunhão, Senhor. Nós temos esse coração simples que foi o Senhor quem nos deu. Eu te peço, transporta esse coração simples do cafezinho da tarde para os adoradores, Senhor, para dentro das tuas igrejas, para dentro da tua casa, Senhor, no Brasil, que os ministros de louvor e aqueles que liberam louvor a Ti, independente de onde eles estão, Senhor, independente se eles têm esse título ou se são teus filhos, nossos irmãos, ministrando na simplicidade deles, longe de microfone, longe de instrumentos, mas estão ali com a simplicidade do cafezinho da tarde brasileiro, Senhor, que esse coração simples do café da tarde do Brasil, Senhor, seja o coração que ministra a adoração do Brasil, que vai trazer o avivamento para a nossa terra nesse tempo, Senhor. O coração simples, o coração do aconchego, do cafezinho quentinho no meio da tarde, Senhor, com pessoas queridas, com pessoas amadas. Em nome de Jesus, nós não precisamos de muito, nós não precisamos de muitos aparelhos técnicos, não precisamos de muita coisa não precisamos de alto-falantes muito bons, não precisamos de muita qualidade técnica. Os avivamentos aconteciam em casas velhas, Senhor, em casas abandonadas. Os avivamentos aconteciam no meio dos campos. Os avivamentos aconteciam, Senhor, no meio de uma casinha simples, no meio de um campo. O teu avivamento acontecia, Senhor, em tendas, como a tenda de Davi. Faz outra vez, Senhor, só que como nunca antes. Faz outra vez, só que como nunca antes. Faz outra vez, só que como nunca antes, em níveis como nunca antes. Faz outra vez, traz o avivamento, Senhor. Gera em nós um coração do cafezinho no final da tarde, Senhor. Traz, Senhor, o nosso coração humilde e simples, Senhor. Mas que esse coração humilde e simples seja o coração, Senhor, da tua noiva adoradora, Senhor. A tua noiva adoradora tem esse coração do cafezinho no final da tarde, Senhor. Em nome de Jesus, um coração simples, sem muitas estruturas técnicas, mas com um coração tão verdadeiro, tão quebrantado na tua presença, tão nariz no pó, Senhor, como diz no hebraico, Senhor, a tradução de adoração em hebraico, charra, né, como aquele que pega o nariz, uma das partes mais altas do corpo, e coloca no mais baixo, rebaixa o ponto alto do seu corpo, que é o nariz, coloca ele lá no pó da terra, um ponto tão importante do corpo, que é o ponto onde o teu espírito entra, como se o nariz fosse mesmo essa porta de entrada do fôlego de vida, Senhor. É um órgão tão importante, é uma parte tão importante, e a gente escolhe pegar essa parte importante por onde entrou o teu fôlego de vida no ser humano, e a gente escolhe entregar essa parte para o pó da terra, Senhor. A gente coloca essa parte do nosso nariz aqui, do alto do nosso corpo, para respirar o pó da terra, Senhor. Para ficar ali declarando: nós somos pó da terra, Pai. Nós não somos nada, nós somos simples como o cafezinho despretensioso entre amigas, entre parentes. Nós não somos jantares chiques, nós não estamos regados de champanhe, nós não estamos com frisantes ou com refrescos muito bem elaborados. Nós somos simples. E na simplicidade do teu povo, visita-nos. Visita-nos, para que a gente comece a sentir as águas ebulindo dentro de nós, por causa dessa simplicidade chakra, que vem e se prostra diante do Todo-Poderoso em reverência a Ti. E então o Senhor nos coloca no lugar de avivamento, vai nos dando o som de avivamento, vai nos conduzindo ao som de avivamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir: dá experiências dos cânticos espirituais sobre a Tua igreja. Traz de volta, Senhor, as experiências mais comuns dos cânticos espirituais sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, traz esse tempo para a Tua igreja, Pai. Os cânticos espirituais, cânticos daqueles que têm o coração simples como o cafezinho no fim da tarde. Simples como o cafezinho do Brasil,
com um bolinho de fubá, com pessoas simples, queridas. E nessa humildade, Senhor, o Senhor nos encha, nos dê de presente, pela Tua graça que nos basta, nos dê de presente, aleluia, os cânticos espirituais, em nome de Jesus, os cânticos que movem barreiras, os cânticos que chegam ao Teu trono, os cânticos que saem conduzidos pelo Teu trono, passam por nós, pelas nossas cordas vocais, pelo nosso aparelho aqui de fonador, né? Pelo nosso aparelho que emite som e chega de volta ao Teu trono, como rendição de glória, majestade, poder ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz os cânticos de avivamento, os cânticos espirituais, traz de volta, Pai. Traz, Senhor, quebranta o nosso coração, deixa a gente humilde, porque um coração humilde é que vai receber essa ministração, essa ministração do Espírito Santo, que vai receber essa bênção de cantar em cânticos espirituais, Pai. Que a gente possa te ministrar baseado no que o Espírito Santo nos conduz, não porque tecnicamente os acordes são mais bonitos assim ou assado, não porque tecnicamente os arranjos sonoros é melhor assim ou assado, mas porque o nosso coração está quebrantado, então o Espírito Santo nos conduz na harmonia do céu, nas melodias do céu, nos arranjos do céu, na sabedoria sonora do céu. E a sabedoria sonora do céu sendo liberada na terra começa a trazer libertação, começa a trazer ebulição para as águas interiores, começa a cumprir as tuas promessas aqui no solo do nosso país, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu bem sei que o Senhor ama a nossa terra. Eu sei que o Senhor ama o Brasil. Eu sei que o Senhor tem planos bons para o nosso país, Senhor. Tem planos especiais para o trono do nosso país. Então começa a abençoar nosso país, Senhor, com corações simples que vão te adorar em espírito e em verdade, que vão ministrar com a bênção dos cânticos espirituais, Senhor, que vai ser quando o teu Espírito Santo nos tomar e a gente começar a cantar não aquilo que a técnica comanda, mas aquilo que o Espírito nos conduz, Senhor. E será cânticos sagrados para ti, Senhor. E esse momento tão sagrado, Senhor, começará a mudar os ambientes e trará, Senhor, a tua glória, Senhor, a tua glória aquecendo os nossos ambientes, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até acabou minha água. Hoje no culto, a gente teve uma ministração muito poderosa. O Senhor me usou de uma forma muito para a glória do nome dEle, sobre uma vida muito preciosa. E aí a gente vai, né? O mover do Espírito vai, e a gente vai junto, e a voz, só por Deus, né? Mas vamos lá, na graça do Senhor, eu espero que até aqui você já tenha recebido, através dessa oração, você já tenha sido ministrado, já tenha sido tocado, né? Tocada. O Senhor está em nosso meio, o Senhor está aqui, através da simplicidade desse vídeo, o Senhor está aqui. Glória a Deus. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, uns mais de 20 anos atrás, nós estávamos na Noite dos Adoradores, que acontecia toda semana, e era um tempo muito lindo, porque assim, era de uma simplicidade, era um violão e um ministro, né, de louvor ali, e ele cantava, e na liberdade do Espírito ele ia vivendo os cânticos espirituais, mas também os cânticos ali que o Senhor ia trazendo para ele de espontâneo, né, que a gente hoje em dia chama assim, o espontâneo. Então ele começava a ministrar ao Senhor ou à igreja no espontâneo, e era muito bonito. E uma graça havia naquele lugar. Aquelas noites noite da adoração, noite dos adoradores, alguma coisa assim.
que acontecia. O Davi Silva ministrava, né, cantando, tocando, e o ambiente ia sendo tomado por um som de adoração. E era simples, era simples, como eu disse, era voz e violão e um coração rendido, né? É o charra, né? Do hebraico, é pegar mesmo o nariz e colocar no pó da terra, se render em prostração de reverência ao todo grandioso, todo excelso, todo maravilhoso, todo santo, todo poderoso, o nosso Deus. Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é digno, aleluia, Ele merece essa adoração. E ali naquele ambiente tão simples, é o que eu estou tentando construir aqui, era tão simples e tão verdadeiro, tão genuíno, tão na essência, que muitas vezes, né, as pessoas eram então conduzidas, elas recebiam essa graça de adorar o Senhor conforme o Espírito Santo conduzia elas. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo assim só de cantar em português, eu estou dizendo às vezes de cantar, às vezes só uma vogal ou outra, sabe? E fazer cânticos com uma vogal só, mas em notas tão eruditas, em notas líricas tão altíssimas, que é difícil para a maioria dos seres humanos reproduzir, até mesmo para aqueles que já estão acostumados a cantar, a adorar, a louvar, porque são notas agudas ou notas tão afinadas, num timbre tão diferente, que são notas celestiais, elas mudam o ambiente, e algumas pessoas começavam então a ter essa experiência. Eu já disse isso no vídeo 1, né, mas aqui nesse vídeo eu tô separando pra gente ver um pouquinho melhor esse tema, né, dos cânticos espirituais. E a gente viveu isso de uma forma muito vívida lá, há mais de 20 anos atrás, né, o Davi Silva trazendo essa adoração simples e genuína, né, cheia de unção, mas simples, né, e verdadeira. E eu me lembro de uma noite, ele fazia isso muitas vezes, ele queria ver o povo adorando, ele queria ver a adoração, o som subindo ao Senhor, né, quando a gente vai ministrar louvor, se você é ministro de louvor, né, ou se o seu coração queima para agir para funcionar como um ministro, uma ministra de louvor, que você lembre sempre da essência. Ministrar o louvor ou ser ministro de louvor é estar tão em ebulição, estar com tanta unção dentro de você, que quando você ministra ao Pai, você leva junto, você captura, você cativa todos os seus irmãos para que também elevem um som de adoração para o Pai. Desejar dizer assim: Pai, tá aqui a tua igreja, recebe o que ela tá fazendo, recebe o que ela tá adorando, recebe o que ela tá cantando, recebe, Pai, recebe, é para ti. Olha esse coral de corações, porque não é sobre a voz, nem sobre os instrumentos, é sobre em espírito e em verdade. Não é assim que o Senhor nos ensina em sua palavra? Este é o tempo dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Chegou o tempo, e é agora, dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. A gente não sabe o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, meus irmãos. A igreja brasileira ainda não sabe. Nós ainda não sabemos o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nós não temos condição de alcançar. É muito mais do que pedimos ou imaginamos. Ele me diz assim, eu ouço ele dizendo: se vocês soubessem, mas vocês não sabem. Vocês não sabem do que eu sou capaz de fazer quando vocês se prostrarem verdadeiramente a mim no solo. Eu quero o solo de vocês banhado com lágrimas que fervem, lágrimas com águas que estão em ebulição, lágrimas que estão fervendo. Inundem o solo, o chão de vocês, se prostrem e chorem no solo.
até que a terra de vocês, o solo brasileiro, comece a ficar inundado de águas ferventes das suas lágrimas em ebulição. Chorem, chorem, se quebrem, se prostrem, porque eu posso fazer muitas coisas através de um povo quebrado. Aleluia. É assim que diz o Senhor para nós, Brasil, 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 cheiro de terra molhada, molhada pelo choro da igreja que clama, faz outra vez, como da primeira vez, só que faz. Mas o Senhor vai se levantar do trono e presta atenção, quando Ele vier para atender a nossa oração de faz outra vez, Ele na verdade vai fazer como nunca antes. Ele vai trazer sim um avivamento, Ele vai responder sim as nossas orações, as nossas lágrimas ferventes de clamor por avivamento, por saudade dEle, rasgando o peito de saudade de Jesus. Vem! Ele vai ouvir, vai atender. Ele vai fazer outra vez como estamos pedindo, só que Ele diz, se prepara, porque é como nunca antes. O Brasil, ó, terra especial, é terra diferenciada. E não é por nada, não tem nada, nenhum motivo nosso, não é por nós, misericórdia de nós. Mas quando o Senhor põe um alvo, quando Ele sela um alvo aqui, ó, no Brasil, no nosso solo, foi carimbado o selo de um alvo do céu. O céu tá todo focado aqui, as comportas do céu estão todas focadas aqui, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Muitas águas virão sobre a nossa nação, sobre a nossa terra. E eu espero que você que vai ouvir isso, quando isso estiver acontecendo de forma bem rasgada, bem evidente, e você vai ver esse vídeo, talvez você não me conheça e não tenha o menor problema, talvez você nunca ouviu falar de mim, mas você vai ouvir isso e falar assim, uau, essa pessoa estava liberando algo que está acontecendo agora. Que os olhos da nossa terra, os olhos dos brasileiros e dos brasileiros que habitam em outras nações possam contemplar as águas em ebulição que estão para fluir no nosso meio como nunca antes, diz o Senhor. Como nunca antes. Mas voltando lá pro meu testemunho, né, gente? Então, eu tava numa dessas noites, era uma das minhas noites favoritas da semana, eram as noites de adoração, era a hora que o Espírito Santo tinha tanta liberdade e ele se movia com sons tão agradáveis, tão santos, era tão belo aquelas noites dos adoradores. E eu me lembro de uma noite que a gente tinha se reunido nessa adoração e o Davi Silva perguntou assim, no meio da ministração lá, ele tocando, e de repente ele ainda tocando, mas parou de cantar e perguntou, quem quer receber essa condição do Espírito cantar através da sua boca? Quem quer receber esse nível mais profundo de adoração, chegar no nível do cântico espiritual? Quem quer? Levanta a mão, o Senhor vai dar. E eu tava de olho fechado, eu tava entregue ao Senhor ali naquele momento, sendo conduzida ali pelo Espírito Santo, já tava tão gostoso do jeito que estava, tão maravilhoso, mas eu rendi as minhas mãos na minha inocência, né, tão ali inocente mesmo. Eu levantei as minhas mãos sem fazer a menor ideia do que ia acontecer depois, eu só continuei na presença de Deus e falei, eu gostaria muito, Senhor, eu tô aqui, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. A adoração no Brasil está prestes a ser destravada, destampada, como tirar a tampa do poço, tirar a rolha de dentro do poço, tirar aquilo que tampava o poço, tirar aquilo que tampava o fluir. Tem um fluir novo
da adoração genuína no nosso país, e ela virá e será um som lindo, 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 lindo. Os anjos vão ensinar a gente a cantar, mas os anjos vão cantar conosco. Nós cantaremos uma adoração tão simples, mas tão sincera. Simples no sentido de não precisa ter muitos instrumentos, não precisa ter muitas coisas refinadas, não precisa ter muitos botões para apertar, para ajustar o som, não precisa ter muita fumaça, muito jogo de luz. Tudo isso é bênção, é maravilhoso e glória a Deus por essas coisas, mas não precisa de nada disso. Não precisará de nada disso. Precisa daquele coração do cafezinho no meio da tarde. Um café simples, o bolinho de fubá. Deus quer sentar com a gente no simples, no prostrado, entende? No charra do hebraico. A gente abrir mão da nossa grandeza, da nossa técnica, daquilo que a gente sabe, se despir de tudo. Se despedir de tudo e falar: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, não tem porquê, nem adianta o que eu estou fazendo aqui, Senhor, se não for por Ti, se não for para o Senhor se manifestar, se não for para essas notas que a gente está cantando atingir o Teu trono, chegar até os Teus ouvidos no trono, mexer com o Teu coração no Teu trono, fazer Teus anjos dançarem diante da Tua presença em louvor ainda mais bonito. Então, para que eu estou aqui? Para que eu vou fazer isso? Para quê? Que seja esse coração simples, simples, porque isso é que vai começar a aquecer, ebulir, sabe, a água. A fonte de águas vivas em nós precisa ser aquecida, precisa ser como um geyser, aquela água quente que está debaixo da terra, rasgando a superfície da terra para jorrar com ímpeto. O avivamento, ele virá como um movimento ímpeto, sabe? Com um movimento de muito ímpeto, de muita força. São como águas violentas, imparáveis, incontroláveis. Vai tentar surfar nessa onda. Se não for o Senhor te capacitando, você cai e leva caldo, porque são águas violentas, são águas intensas, são águas daquelas que ou o Senhor te pega pela destra dele e te conduz, ou você não faz ideia do que fazer nessas águas. Você é afogado nessas águas das delícias da presença dele. E também é bom demais ser afogado. Se ele te afogasse, um dia ele escolher te afogar nas águas do Espírito, fica lá afogado, se rende. É maravilhoso que a gente renasce desse afogamento como nunca antes. Deixa Deus fazer, Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele já está começando a fazer, né? Você já vive testemunhos, ou você até mesmo já vivencia em si mesmo, na sua própria pele, você vive experiências em que as águas estão aquecendo. Tá começando a ferver. Tá começando a ferver. Ainda não tá naquela fervura pegada, não, mas tá começando a ferver. Uma bolha aqui, outra bolha ali, outra bolinha aqui. Tá começando. Tá percebendo? Eu espero que sim. Espero que você seja daqueles que estão conectados com pessoas que já estão vivenciando ou começando a vivenciar esse nível mais profundo da manifestação da glória dele. A água aquecendo, em nome de Jesus. Mas se você ainda não tá, não tem problema, porque você vai estar também, tá? Chega um momento, se você olha naquela leiteira, naquela chaleira, você olha ali naquela panelinha com água fervendo, no começo as bolhas atingem só algumas partes, mas chega um momento que toda a superfície da água tá cheia de bolhas. As bolhas tomam todas as áreas daquela panelinha, daquela leiteirinha, daquela chaleira. As águas começam a fazer bolhas em toda a superfície das águas. E aí tem bolha para todo lado. Então você também vai ser atingido. Você também vai ser atingido. Tem tempo para tudo. E se você se dispõe, você também vai ser atingido. Continua pedindo. Continua pedindo. Continua tendo fome e sede. Vamos. Vai para a presença do Senhor. Busca Ele com fome e sede.
Você vai ver o que o Senhor começa a fazer. Você vai ver do que o Senhor é capaz. Você vai ver do que o Senhor, o teu Deus, o teu Senhor é capaz. Todo-poderoso Ele é. Todo-poderoso Ele é. Prepare-se para ser assustada, para ficar como quem sonha, com a boca aberta, diante das coisas que Ele vai fazer, diante das maravilhas do poder dEle. Diante das tuas maravilhas, das maravilhas do teu poder, Senhor, a gente se perde, a gente fica impressionada. E assim seremos, como quem sonha diante das maravilhas do seu poder, Senhor. Esse tempo vai chegar aqui, ó, para o nosso país, para a nossa nação. Que as águas cubram toda a nossa nação, que as águas cubram toda a nossa terra, em nome de Jesus. Ah, Brasil, eu tento fazer um vídeo bem comum, né, gente? Eu tento fazer um vídeo bem... Mas o Senhor vai falando e eu tô aqui não para falar de mim, para que Ele fale, então eu permito. E eu abençoo a nossa terra. Eu libero mesmo, Senhor, que as tuas águas vão se mover de cima para baixo e também as águas que tem debaixo da terra vão começar a se aquecer, Senhor, a tal ponto, a tal nível, Senhor, que vai criar rios onde não tinha e vão ser rios de água fervente, fervente, Senhor. Nada morno, nada frio, fervente, Senhor. O solo do Brasil será um solo de águas ferventes, aleluia. Seremos um povo quente, um povo fervente no teu Espírito Santo, Senhor. Para cumprir as tuas promessas, as tuas palavras, move as tuas águas violentas no nosso país, Senhor. Águas que trazem cura, restituição, libertação, Senhor. O mover de Deus é poderoso, muitas vezes o mover de Deus é violento, de tão poderoso e maravilhoso. Traz, porque assim é o Senhor, e o Senhor é impressionante no seu poder, na sua glória, na sua majestade, é impressionante. O seu poder muitas vezes é algo tão impressionante que a gente não sabe nem que reação ter, Senhor. Então, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, que o solo da nossa nação, Senhor, comece a conhecer ainda mais, Senhor, a bênção, a força, a grandiosidade, Senhor, do teu mover, dos teus milagres, do teu poder em nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Aqui tem muitos filhos, Senhor, muitos filhos do Senhor, começa a queimar eles, começa a ativar eles, Pai, em nome de Jesus, começa a sacudir eles das cadeiras, começa a derrubar eles das cadeiras, começa a fazer eles sacudirem, Senhor. Sacudirem, é a água se aquecendo, é a água entrando em ebulição, é a água fervendo. Deixa, Senhor, deixa queimar em nome de Jesus, que o Senhor faça a completude da obra que Ele tem para fazer em você. Não pare ela, não pare essa obra nesse momento, se entrega para aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida, rompe, se entrega. Deixa o Senhor te derrubar, deixa o Senhor te prostrar, deixa, porque Ele exalta aqueles que se prostram, deixa Ele te quebrar, deixa Ele te sacudir, deixa Ele te fazer tremer, deixa Ele te fazer chorar, deixa Ele te fazer gritar. São as águas começando em ebulição dentro de você, são as águas começando a criar bolhas de calor, bolhas de ebulição mesmo, dentro das tuas águas que eram mornas, agora vai começar a ser águas vivas estão começando a entrar em ebulição dentro de você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está aí onde você está agora e você está começando a ser cheio de um calor indizível que começa a aquecer as águas vivas aí dentro de você, para que você comece a gerar um som do avivamento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado, completa a tua obra. Aleluia. E, gente, então, deixa eu ver se eu consigo terminar aqui o testemunho que eu tava contando, né? Senhor, é grande demais, gente. E o mover dele não me... Eu não sei o que fazer, amados, eu não sei o que fazer. É aquilo, né? Quando ele chega, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que dizer. Fica tudo colorido. A presença dele muda tudo. E Senhor,
o que fazer, o que dizer. Quando o Senhor vem, quando o Senhor vem, o que fazer, o que dizer, quando o Senhor chega. As palavras perdem o sentido, tudo fica pequeno diante da tua presença. É tudo sobre ti, Senhor. É tudo sobre ti. Em nome de Jesus. É a tua presença mesmo que nós queremos, Senhor. É a tua doce presença que nós queremos. Seja aqui em nosso meio agora, Senhor. Fica aqui em nosso meio. Obrigada, Senhor, por essa estratégia desses vídeos tão simples, mas onde o teu poder se manifesta de forma tão maravilhosa, Senhor. Ah, Espírito Santo, Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós nem sabemos o que fazer quando o Senhor chega, a não ser a gente se render ao Senhor, aos teus pés, à tua bondade. Fica tudo tão colorido diante da tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela tua grandiosidade. Obrigada, Pai. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos cele. Que a tua presença nos abençoe e continue sendo doce ao nosso meio. E cumprindo, Senhor, os propósitos para os quais o Senhor deseja cumprir nesse momento. Aleluia. Vem, Pai. Vem. Muda tudo. Faz conforme a tua vontade. Aleluia. O Senhor está aqui, queridos, queridas. O que sobra para a gente fazer quando o Senhor chega. Grande Deus, Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja de eternidade em eternidade. Nós te rendemos louvores e gratidão, glórias ao teu nome, majestade, santidade e beleza. O Senhor é excelso, lindo, maravilhoso, majestoso, digno de glória, digno de louvor, digno de rendição de todo o nosso coração. Nós te amamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor, profundamente. Senhor, que as nossas profundezas, os lugares mais profundos em nós, sejam banhados com a tua presença, sejam banhados com a tua doçura, Senhor. Banha-nos, Senhor, na tua doçura, no teu amor, na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. O que fazer e o que dizer? Eu não sei o que fazer nem o que dizer. Só posso dizer que fica tudo colorido mesmo. Fica tudo mais bonito na tua presença. Marabachete canderabai. Ribiandarabachere de canderamanaralabachere de canderabai alabaste. Fica tudo colorido. Fica tudo colorido.
Aleluia. Obrigada, Senhor. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. A presença dele é a melhor parte, né? De todas. É ficar com a melhor parte sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que fazer mesmo, não, né? Muitas vezes ele chega e a gente fica sem saber o que fazer. A não ser aquele sorrisão na cara, né? Aquele sorrisão meio... Porque o amado da nossa alma chegou. E aí... É a melhor parte. É o melhor momento de todos. Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu tava falando, né? Aí eu levantei as mãos e me rendi. Falei que sim, que se o Senhor quisesse eu queria. Mas continuei adorando ali. De repente, eu vi um dos sons mais bonitos da minha vida. Um som agudo, lindo, afinadíssimo. E numa melodia, gente, que não existe. Existe, entendeu? É uma melodia que não existia. E um bem-estar tomou conta de mim de forma absoluta. E aí os meus ouvidos ouvindo aquela nota aguda e aquela melodia, de repente a minha mente deu um estalo assim, peraí, quem que tá fazendo esse som? Sou eu? Tá saindo da minha boca isso? Eu mal podia acreditar. Porque eu não sei cantar, como vocês acabaram de ver aqui, né? Eu não tenho técnica, não tenho, né, nada disso. Eu gosto muito, né? Porque quem que não ama, né, gente? Adorar o Senhor, cantar uma canção aqui, outra ali, se deixar, né, cantar o tempo todo. Mas não tenho, né, a técnica necessária. Então, aquilo me surpreendeu demais, né? E então, assim, eu já ouvi outras pessoas, outros relatos, já li relatos de pessoas que tiveram essa experiência. Então, esse cântico espiritual, ele pode acontecer de ser uma vogal, né? Uma vogal e você fica, né? O Espírito Santo, ele vai coordenando, você tá, tipo, alheia, entendeu? Não é você que tá fazendo, é o Espírito Santo mesmo. Igual ele te dá palavras em línguas estranhas para você falar, e não é a sua mente que tá escolhendo qual som você quer fazer, ele simplesmente toma a tua língua e começa a fazer os sons. Então, no cântico espiritual é da mesmíssima forma. Ele toma conta das suas cordas vocais, do sopro, da abertura da sua boca, da posição da sua língua, e você começa a liberar sons na afinação e na melodia que ele escolhe te dar. E pode ser só com vogal, então você fica ali fazendo, né, algumas melodias com uma vogal, duas vogais. Pode ser que ele te dê melodias com línguas estranhas, então você vai estar cantando com línguas estranhas, mas dentro de uma melodia, mas você não controla nada, nada, absolutamente nada. E um bem-estar te toma, porque você realmente está você foi tomado pelo ambiente de adoração. E o ambiente de adoração é um dos lugares mais prazerosos, se não o mais prazeroso que existe em tudo. Porque nós nascemos para adorar ao Senhor. Então, quando a gente realiza com excelência, por causa do Espírito Santo, né, nos capacitando, a gente realiza essa adoração em espírito e em verdade, a gente realiza o objetivo maior da nossa existência, que é adorar o Senhor. Então, é a experiência mais prazerosa. É sobrenatural. Seus pés não estão nem, você não consegue nem sentir seu corpo direito, você é arrebatado para uma realidade da adoração. E
Eu sou tão grata a Deus, porque enquanto eu vou falando isso com vocês aqui, o Espírito Santo vai me conduzindo a esse fluxo, a esse ambiente no qual eu nasci para estar, você nasceu para estar, nós somos chamados para esse lugar de adoração, em espírito e em verdade, mas nós não merecemos, o nosso lugar é com o nariz no pó da terra. Ondera bashi ande kai la mandera yelo shondera badaye desta kai rebaste. Te adorar em espírito e verdade é a fome do nosso ser, Pai. Te adorar em espírito e em verdade é a fome do nosso ser. Para onde a gente fugiria da tua presença, Senhor? Salmo 139 diz: eu faço a minha casa lá no alto ou lá no mais profundo mar. O Senhor está em tudo. Se eu me enfio, se eu tento me colocar na mais densa trevas, os teus olhos, tudo é luz para os teus olhos, o Senhor vê tudo. Até na escuridão o Senhor vê em perfeição, não tem como se esconder de ti, não tem como fugir da tua presença. Se a tua presença quer nos abraçar, nos pegar, nos capturar, não tem como fugir dela, não tem como sair dela, não tem como sair da tua presença, porque para onde a gente iria que o Senhor não estivesse? Para onde a gente fugiria que o Senhor não estaria também? O Senhor ocupa todas a terra, os céus, o universo, o Senhor ocupa toda a existência, tudo, todos os buracos de vácuo, tudo que existe, tudo que a gente sabe e o que a gente não sabe, toda a existência dos universos, das galáxias, dos planetas, das estrelas, o Senhor ocupa tudo, o Senhor ocupa cada pedaço nessa terra, o Senhor ocupa cada espacinho nessa terra, debaixo das águas, debaixo dos oceanos, dentro das cavernas, debaixo dos lugares dos quartos mais escuros, dentro dos quartos mais escuros. O Senhor está em cada cantinho. Não teria onde a gente poderia se esconder de ti, Senhor. Não teria como se esconder de ti, Senhor. Ordenashu yalashu koyesheta manashu. Em espírito, em verdade, queremos te adorar, Senhor. Em espírito. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Fonte de águas vivas que fluem do nosso interior, se movendo, trazendo vida. Trazendo vida em abundância, vida em plenitude. Chandarabalabaste kiraste. Pikiandarabashore pekanderamanabaste kaiberabaste. Perashere de kandaramashoi. Receba também da presença, dessa presença que é uma nuvem de glória num ambiente de adoração. Diga palavras de adoração ao Senhor nesse ambiente que você se encontra. Se Ele deseja que eu compartilhe isso com você, esse momento da gente viver junto, então recebe aí, porque Ele está disponível aí também.
Esse vídeo é como uma porta aberta. Se você assiste, você teve acesso. Então você tem acesso àquilo que o Pai reservou para cada um de vocês. Se abre. Permite que o Senhor te conduza. Fala palavras de louvor, de adoração. Levanta um trono de majestade santa para Ele. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Efésios 5, a partir do 14 até o 21. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Te iluminará. Verso 15. Portanto, vejam prudentemente, como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. Observem como vocês têm andado e sejam prudentes para andar como sábios e não como os insensatos. Dependendo do Espírito Santo, sendo humildes, com o coração quebrantado, cheio do óleo santo de Jesus, não soberbos, nem isolados, nem sozinhos, nem vazios. Amém. Continuando a leitura. Depois do 15, o 15 fala, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma versão que fala remindo o tempo. Aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Pai, pela tua bondosa presença aqui. Eu li o 15 de novo, porque como eu falei muitas coisas depois do versículo 15, eu não queria que ninguém ficasse confuso, achando que, sem saber o que era que eu estava falando, sem saber o que era que a palavra estava falando. Então, eu repeti o 15 para todo mundo saber, a palavra de Deus no versículo 15 termina aqui, mas como sábios, né? E aí no 16, né, é que começa então dizendo, aproveitando bem cada oportunidade, que tem uma versão que diz, remindo o tempo, porque os tempos são maus, né? Então, usando o tempo com sabedoria, veja, seja dos prudentes, haja prudentemente, para que você não se distraia, não perca seu tempo, use o tempo com sabedoria, use seu tempo, o nosso tempo é limitado aqui na Terra, o nosso tempo por dia são 24 horas e acabou, então o tempo aqui na Terra, ele é limitado. Na dimensão do Espírito, no trono da glória de Deus, para Deus, Deus é eterno. E o tempo de Deus é eterno, é a eternidade. Mas aqui na Terra, o tempo é finito. O dia acaba, o mês acaba, o ano acaba. E o nosso tempo aqui na Terra acaba. Então nós precisamos remir o tempo, usar o tempo com sabedoria, ver com prudência, sermos sábios. A gente precisa despertar para isso, como diz lá no 14, desperta tu que dormes, para que a luz de Cristo te ilumine, você possa ver com sabedoria e não desperdiçar seu tempo, não se distrair, usar o... Aleluia. Glória a Deus, Senhor, pela sua palavra. 16, então, né? Porque os dias são maus, porque o tempo é curto e os tempos são maus, os tempos são ruins. Então, use seu tempo com sabedoria, né? Remir o tempo, tá? É usar o tempo com sabedoria para não desperdiçar tempo. Em nome de Jesus, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos. Ó, de novo. Não sejais insensatos, como ele está falando, né? No 15 ele também fala, não andem, não vejam como os insensatos, mas vejam como os sábios. E agora no 17 ele diz, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então a gente precisa ser sábio para a gente poder entender qual a vontade do Senhor para aquele tempo.
para a gente não desperdiçar o nosso tempo fazendo outras coisas que Deus não queria que a gente estivesse fazendo. Porque o tempo do nosso dia e o tempo aqui na terra nosso vai acabar. E a gente precisa ser sábio e muito sensato, muito sábio mesmo, para a gente poder aproveitar as oportunidades e não desperdiçar o tempo, tá? Para que a gente possa entender, então, qual é a vontade do Senhor para esse tempo. E dentro da vontade do Senhor, é assim que eu vou usar o meu tempo. O Senhor separou nessa tarde de domingo para mim que eu gravasse esse vídeo aqui com vocês. Então, essa é a vontade do Senhor para esta tarde de domingo para mim. Para Mariana, o necessário agora, para a vontade de Deus agora, o sensato agora para Mariana é fazer a vontade de Deus, que é, nesse momento, gravar esse vídeo. É assim que a vontade do Senhor quer que eu gaste o meu tempo de domingo à tarde, gravando este vídeo. Então, eu, com a sabedoria, evitando ser imprudente, insensata, eu busquei a vontade do Senhor. E o Senhor me disse, grave o vídeo no domingo à tarde. Então, eu estou aqui no domingo à tarde, gravando o vídeo, usando o tempo de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o mecanismo para a gente não ser insensato e para a gente não desperdiçar o tempo. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Porque assim a gente vai perceber, então, qual é a vontade do Senhor e vai obedecer. E assim a gente está remindo o nosso tempo. Fazer a vontade do Senhor no tempo do Senhor, em obediência, é remir o tempo. É aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Tá na dúvida se você vai pro Netflix ou se você vai pro culto? Tá na dúvida se você vai pro Netflix ou se você vai pro devocional? Procura a vontade do Senhor. Discerne qual é a vontade do Senhor. E se você obedece qual é a vontade do Senhor para aquele tempo específico no seu momento aqui na terra, você remiu o seu tempo. Você não desperdiçou a oportunidade. Você não desperdiçou o seu tempo. Você não se distraiu nesse tempo. E o Senhor está querendo chamar um exército que não se distrai. Porque os tempos são maus e os tempos são curtos. O tempo está voando. Está voando. E você vai fazer o quê? O tempo está ganhando. O tempo está indo mais rápido do que a gente consegue acompanhar. O único jeito de remir o tempo, de aproveitar ele, de aproveitar todas as oportunidades do tempo, é fazer no alvo, no centro da vontade de Deus. Para nós, para aquele tempo específico. Para o meu domingo à tarde, esse era o tempo específico de Deus, essa era a vontade específica de Deus, para este tempo específico de Deus, para a minha vida aqui na terra. Então esse é o único jeito de eu remir o tempo, fazer a vontade dele aqui na terra. No tempo específico determinado que ele pediu, certo? Isso é uma chave. Aleluia. Continuando a leitura de Efésios 5, agora 18. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, né? Aleluia. É o que está acontecendo aqui. Estamos aqui. E o Espírito Santo fazendo, né? Do jeito que ele quer, se manifestando, conversando aqui, né? Participando aqui. Aleluia. Enchendo, gente, do Espírito. Mas agora vem uma parte muito interessante. Vou voltar a 18, tá? Vou voltar no verso 18. E não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então aqui eu já tinha falado um pouquinho lá no vídeo de ontem, né? No vídeo 4, que o autor aqui de Efésios, ele fala, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Ele não usaria 3 palavras para falar a mesma coisa, seria uma redundância, né? Salmos são, né, são o que a gente tem no livro dos Salmos mesmo, né, que a maioria ali são canções, né, de adoração a Deus, de louvor a Deus, ou de cânticos que falam sobre as obras do Senhor, né, então são louvores mesmo, né, maravilhoso. Os hinos
também, né? Eles juntam também melodia e palavras bonitas, eles são cantados repetidas vezes. Mas os cânticos espirituais, tá? A gente pode entender assim, você pode ter outra interpretação, você pode ter outra linha de raciocínio, você pode ter outra corrente teórica sobre isso, não tem problema, tá tudo bem também, né? Mas a interpretação bíblica, ela pode dar, sim, a liberdade da gente entender que cânticos espirituais, eles são um nível mais elevado dessa ministração de adoração a Deus. Porque o autor colocou até a palavrinha espirituais, né? Então, claro que de uma forma geral, meus irmãos, ouçam isso com o coração calmo, tranquilo, tá bom? Claro que de um modo geral, se você falar cânticos espirituais, você pode sim interpretar na liberdade da interpretação, gramatical e tudo, você pode interpretar que está falando todos os cânticos que falam sobre a realidade espiritual. Então, todos os cânticos que falam de Deus, Deus é espírito? É. Então, se é um cântico que fala de Deus, é um cântico espiritual. Você pode entender assim. Uma forma bem ampla, bem geral, mas dá para você entender que cânticos espirituais é algo assim, bem aberto. Qualquer tipo de cântico, qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de hino, qualquer tipo de salmo que já tenha sido criado ou está sendo espontâneo, não tem diferença, tudo é cântico espiritual, tudo bem, tá? Mas, diante da experiência que eu compartilhei com vocês, né, e que eu já vi muitas pessoas experimentando também, tá? Desses cânticos que o Espírito Santo nos toma e nos conduz numa habilidade sobrenatural, inexplicável. Para mim, por conta da minha experiência pessoal, né? Não tô falando que é uma experiência acima das outras, mas é uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal minha. Então, para mim é muito fácil ler esse texto e ver ele segmentado. Hinos e salmos são cânticos que já existem, cânticos que falam sobre melodias e poesias muito bonitas, construídas para adorar o Senhor ou para louvar o Senhor, certo? Mas os cânticos espirituais seriam então outra seção, outra categoria de manifestação da adoração. Seria já algo mesmo, como a palavra diz, espiritual, mais sobrenatural. É como o orar em línguas, é algo espiritual, é falar no espírito, é orar no espírito. E cânticos espirituais é cantar no espírito, é cantar conforme o espírito nos conceder. Olha que lindo! Olha que lindo! E é por isso que as melodias são elevadíssimas, né? Uns arranjos, assim, umas coisas tão maravilhosas, você fala, meu Deus, como que essa harmonia conseguiu ser construída? Isso na Terra é o Espírito. Cânticos espirituais são cânticos que o Espírito te concede a cantar. Simples assim, tá bom? Mas fica na sua liberdade aí, né? Se você não concorda, tudo bem. Como eu disse, é baseado na minha experiência pessoal, daquilo que eu vivi. Eu vivo a experiência de cantar hinos, de cantar louvores, né? De salmodiar, mas tem momentos que eu já vivi de cantar no Espírito, de cantar conforme o Espírito conduziu. E aí é um nível completamente mais elevado. Eu não tinha controle, da minha voz, não tinha controle de como estava saindo a minha voz, não tinha controle das palavras ou dos sons, né, que estavam saindo da minha voz, porque não eram palavras em português, né, tá? Mas assim, às vezes Deus pode também, às vezes te dar um cântico espiritual em português, né? Um espontâneo onde você foi totalmente tomada pelo Espírito e tá cantando em português, numa melodia que você não conhece, num arranjo que você não conhece, numa afinação que você também não consegue fazer normalmente e com uma poesia, uma beleza de construção de frases que também não é natural da sua habilidade natural, entendeu? Não é uma coisa comum para sua habilidade natural. Então é o Espírito Santo elevando o teu nível para que você entregue para Deus uma adoração no nível dos cânticos que são concedidos pelo Espírito, os cânticos espirituais. Bom? Amém, né? E aí, só para finalizar aqui, né?
o 20, então, não, só o 20, o 19, né? Dizendo que daí ele, né, ele fala com cânticos espirituais nos vossos corações. Então ainda deixa bem claro que tem a ver com o seu coração. Tem a ver com você estar quebrantado, com você estar sendo sincero, com você estar sendo genuíno naquilo que você está querendo entregar para o Senhor. E aí o Espírito Santo vê essa essa coisa genuína no seu coração, esse desejo genuíno no seu coração e te entrega um nível mais elevado. Quem gostaria de orar para receber esse tipo de canção, um cântico espiritual? Quem gostaria de receber, de ser ativada nisso? Porque o Senhor é digno, não é porque daí você vai virar, né, a estrelinha do lugar, não. Em nome de Jesus, seja repreendido isso daí, que o Senhor nem te dê, se é por causa disso aí que você quer. O Senhor nem nos dê isso, se for por causa do nosso orgulho, em nome de Jesus. Mas quebra-nos, para que a gente dê adoração em espírito e em verdade, que o nosso nariz esteja no pó, e ali quebrada, rendendo em reverência o louvor ao Senhor, o Senhor nos exalte, o Senhor nos coloque diante do teu trono e nos dê essa experiência maravilhosa de te adorar conforme o teu Espírito nos concede, em cânticos espirituais. Quem quer? Quem quer, comece a pedir. Você que bate, ele vai abrir. Você que pede, ele vai ouvir, ele vai te dar. Insiste, pede, comece a falar: Pai, eu quero cânticos espirituais na nossa nação de novo. Pai, eu quero. Levanta pessoas para impartir isso com a gente. Ensina a gente enquanto a gente estiver no nosso quarto, quando a gente estiver no nosso momento maravilhoso. Fala conosco, que nos leva para esse nível. Enfim, o Senhor é que sabe a estratégia, mas nós estamos aqui mostrando a nossa vontade de que os cânticos espirituais voltem a acontecer de forma mais frequente, mais comum no nosso país, no meio da adoração, em nome de Jesus. Efésios 5, 20 e 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa é a forma da gente ser cheio do Espírito, porque lá no... Deixa eu ver aqui. No 18? No 18, ele está dizendo: não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem, né, com a bebida forte desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Daí ele continua. Aí ele vai explicar como que você vai se encher do Espírito. Cantando, salmodiando, recebendo e liberando os cânticos espirituais. Dando graças ao Senhor por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São 5 coisas aqui que ele fala que são como estratégias, que são meios para a gente se manter cheio do Espírito. E essa série de vídeos aqui, né, pelo menos nesses primeiros vídeos aqui, o Senhor tem me pedido, tem me direcionado a fazer o vídeo com a temática central de adoração que traz avivamento no nosso país, né? Então, se estamos falando de avivamento, a gente está falando de algo impetuoso. Se a gente está falando de algo impetuoso, é algo que o Espírito Santo nos enche, nos preenche, e aí ele vem nos possuindo, tomando posse de nós nos entregamos a Jesus, ao Espírito Santo, e ele toma posse de nós, e aí o nível sobe. E aí o avivamento começa a acontecer. O avivamento é algo impetuoso, é algo que o Espírito Santo vem e nos toma o controle das nossas vidas e faz a gente fazer coisas que a gente não conseguia fazer sozinho, que a gente não sabia fazer sozinho, que a gente nem poderia fazer sozinho. Como é a questão dos cânticos espirituais. São notas agudas, são arranjos maravilhosos, são melodias perfeitas, celestiais. Não poderíamos fazer isso sozinho.
Mas aí vem o Senhor, dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se mostra fraco, se mostra como pó da terra, se mostra mesmo como aquela que se prostra, se rende, se humilha, que o resto é comigo. Eu mostro o meu poder na tua fraqueza. Essa é a dinâmica da adoração. A adoração é se prostrar para que Ele seja Deus em nós, para que Ele seja Deus diante de nós. E aí Ele faz o que Deus pode fazer. E Ele se revela como Deus nas nossas vidas, então. E aí o cântico espiritual vem, e aí o batismo com o Espírito Santo vem, e aí as visões proféticas vêm, e as palavras proféticas, as revelações, as curas, as libertações, os milagres, as maravilhas, as obras incontáveis do Senhor começam a acontecer. Porque é Deus sendo Deus. E a gente somos pó da terra. Teus filhos amados, mas pó da terra. Nós nos aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. E aí o Senhor vem e faz o que só Deus pode fazer. Aí sim, todas essas maravilhas começam a se manifestar. Por isso que então, vocês querem isso, diz o Senhor. Vocês têm tanta sede disso quanto eu, diz o Senhor. Vocês têm tanta fome desse avivamento tomar posse de toda a terra, e começando pelo Brasil, como eu tenho, diz o Senhor. O Senhor está perguntando, o Senhor está nos perguntando se a nossa fome pelo avivamento é tão grandiosa quanto a fome que Ele tem por derramar o avivamento em nossa nação. Ele quer. Ele quer. Ele também quer, Ele quer, então vamos pedir, porque Ele vai dar, porque Ele já quer dar. Mas Ele quer dar agora para aqueles que querem receber. Então tem que pedir, tem que começar a se conectar com esse movimento. É um movimento que toca as trombetas do céu, que traz os cavalos do céu, que traz as espadas do céu, que traz as novas vestes do céu, que traz os festejos do céu, que traz as novas danças do céu. É o céu que começa esse movimento. E aquele que quiser se alinhar com esse movimento vai ter remido o seu tempo. Vai estar na vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Nós acabamos de receber aqui Ele perguntando, vocês têm tanta vontade do avivamento quanto eu? Disse o Senhor para nós. Será que nossa vontade é grande assim? Porque se a gente tiver vontade, então a gente está alinhando com Ele. A gente está falando, a tua vontade é a nossa vontade. A tua vontade, Pai, é a nossa vontade. A tua vontade é a nossa vontade. Glória e majestade estão diante dEle. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Aqui está a mensagem deste dia, desta tarde que o Senhor me separou para eu fazer isso. Que você possa ter sido tão ricamente abençoado, percebido e recebido a presença do Senhor Jesus, tanto quanto eu recebi aqui. Que você possa ter tido um momento tão maravilhoso na parte do Senhor, como eu também pude ter aqui. Que realmente esse vídeo possa ter servido para você, para que o reino se manifestasse na sua vida. Mesmo que seja um pouquinho, eu vou ficar muito grata ao Senhor por Ele usar esse vídeo na sua vida, para te abençoar, para aquecer teu coração, a tua força, a tua fé. Para Ele aquecer as águas do Espírito dentro de você. Que você acorde, desperta tu que dorme, Efésios 5:14. Talita cumi, levanta, menina,
Levanta e vai comer, vai ficar forte para poder fazer as obras que o Senhor tem para fazer através da tua vida. O tempo é esse. Seja fiel ao que Ele te deu hoje. Continua, não joga tudo pro alto. Não desperdice o que o Senhor tem te dado. O plano de Deus vai se cumprir na magnitude que Ele te falou, na grandiosidade que Ele te falou. Seja fiel no hoje, agora, com o que Ele te deu. E Ele vai acrescentando, de acordo com a fidelidade dEle e a correspondência sua, em ser fiel com aquilo que você tem hoje. Os 5 pães e os 2 peixinhos. Deixa Ele multiplicar. E chegará esse tempo da multiplicação e não está longe. Agora, é claro, se a gente aumenta mais o fogo, a água ferve mais rápido. A água chega na fervura mais rápido. Então, bota mais lenha na fogueira. Busca o Senhor com mais fome, com mais intensidade. E deleite-se no Senhor. Deleite-se. Surpreenda-se com o Senhor. Com a intensidade que Ele vai trazer para você. Ele tem muito mais. Mais fome, mais sede. Então, Ele vai te dar mais também. Começa com a tua fome e com a tua sede. Porque Ele tem fome e sede da tua fome e da tua sede. Ele tem desejos que você o deseje. Ele tem anseio, ele anseia que você o busque, ele anseia que você tenha fome e sede dele. Amém? Glória a Deus, grandes coisas estão por vir ainda mais. Solo brasileiro, nação preciosa, que o Senhor te abençoe e cumpra todas as palavras e os planos e as promessas maravilhosas que o Senhor tem sobre você, solo brasileiro. Brasileiros, brasileiras que moram no Brasil, mas que também moram em outras nações nas quais o Senhor já te soprou. Você será parte deste avivamento também com a língua do português aqui do Brasil. Acorda, tu que dormes, vai viver os planos e as promessas do Senhor, porque o Senhor está começando a trazer ebulição quente, fervente para as águas do seu interior. Receba essa ativação, esse calor e flua. Que o Senhor cumpra as promessas dele naqueles que ele tem chamado para este tempo, naqueles que ele separou para este tempo. Vivam este tempo com integridade, mergulhem na sede, na fome, busquem. E Ele saciará vocês, Ele nos saciará. A noiva tem que estar com desejo pelo noivo, apaixonada, sedenta. Vamos, o noivo vem, a noiva precisa estar ardente pelo noivo, esperando o noivo com ardente desejo santo pelo noivo. Aleluia, aleluia, o noivo vem, aleluia, em nome de Jesus. Abraço, queridos, até o vídeo de amanhã, será o vídeo 6, e com a graça do Senhor, protegido por Ele, estarei aqui para mais um vídeo. Até amanhã. Deus nos abençoe.